It's the time of the season when love runs high. O ano de 1968 começa em festa. As minorias ganham as ruas. Pensamentos revolucionários fortalecem a juventude. O psicodelismo se solidifica nas artes e novas forças políticas aparecem. O mundo aspira a mudanças. It's the time of the season. A gente quer ter voz ativa no nosso destino. No Brasil, apesar da ditadura militar, também há sinais de esperança. Estudantes se mobilizam em passeatas e pressionam o regime. Para intelectuais, artistas e jornalistas, as chances de vencer a ditadura são grandes. Mas 1968 não é um ano disposto a atender expectativas. I want to tell you a story. 68 foi uma sensação de muita liberdade e muita descoberta. Porque dentro da luta contra a ditadura, você tinha também uma mudança de comportamento, principalmente para as mulheres. Você tinha a chegada da pílula. Estava uma vibe, uma energia rolando no cinema, no teatro. Era uma coisa de uma intensidade, uma esperança. As pessoas iam fazer e acontecer ali. Você tinha Simone de Beauvoir, você tinha a descoberta de uma nova vida, né? Então, assim, a sensação que eu tenho de 68 é de uma liberdade muito grande, né? De uma busca de liberdade e de chegar a conseguir e a implementar isso na tua vida, no seu cotidiano, né? Ainda havia uma liberdade de reunião, de participação, e foi um ano efervescente, né? De acontecimentos, né? Parecia que a ditadura estava balançando, né? Inclusive houve um humorista, Milor Fernandes, e que disse em algum momento, né, se essa coisa continua assim, a gente vai acabar caindo numa democracia. Na Tchecoslováquia, em 5 de janeiro, inicia-se a Primavera de Praga, uma possibilidade de liberação da dominação soviética. Já no fim do mês, uma ação militar vietnamita, conhecida como Ofensiva do Tet, tenta fragilizar as bases americanas no Vietnã do Sul. Fracassa, mas faz com que a Guerra do Vietnã seja repensada pelos Estados Unidos. Em fevereiro, no entanto, um confronto entre manifestantes dos direitos civis na Carolina do Sul deixa 3 mortos e 27 feridos. Mais adiante, em 28 de março, o Rio de Janeiro para acompanhar um enterro. O estudante secundarista Edson Luiz é morto pela polícia militar. 68 começa a minar o otimismo. Na verdade, eu trabalhava na revista Visão, e no 6º andar de um prédio que dava a janela, dava para o calabouço, o restaurante, né, dos estudantes. E nós estávamos lá, Ziraldo, Washington Novaes e eu, trabalhávamos juntos, a gente ouviu um tiro. Quando o Edson Luiz foi morto no calabouço, quando ele foi transportado, o corpo dele, levado com a bandeira brasileira, sanguentada, com todo mundo, já tinha Tônia Carreiro, já tinha Ziraldo, já tinha Zueni, tinha muita gente do mundo das artes acompanhando. A gente viveu aquilo como mais um momento da repressão, uma espécie de desnorteamento da repressão, mas não foi uma execução. O corpo do Edson Luiz já estava sendo carregado no ombro pelos colegas. Foi levado pela Rua Santa Luzia até a Assembleia Legislativa, que naquela época era na Cinelândia. Eu filmei o cortejo e o enterro, assim, num impulso, com o sentimento de que aquilo era alguma coisa importante, que precisava ser registrada e que o papel de um cineasta, a maneira de um cineasta participar, a melhor maneira seria filmando. E naquele dia não houve nenhuma repressão por parte da polícia. Houve um acordo entre o governo, a polícia, o exército. Não tinha tropa na rua, não tinha PM na rua. A autópsia, então, foi feita ali no próprio saguão da Câmara de Vereadores, e ali houve o velório a noite toda. Foram dezenas de milhares de pessoas que levaram, então, o Edson nessa última viagem, né?
Em 4 de abril, o maior líder da luta pelos direitos civis dos Estados Unidos é alvejado na sacada de um hotel. O assassinato de Martin Luther King Jr. leva milhares de pessoas às ruas e deixa sem rumo aqueles que acreditavam que o sonho do pastor seria concretizado. I have a dream today. Chega o Maio francês. Após manifestações de estudantes, a Universidade de Nanterre é fechada. A juventude francesa reage, com o apoio de operários, intelectuais e grupos políticos de esquerda. Mas a polícia também reage. Os confrontos aumentam e centenas são presos. O grito dos estudantes é abafado. No Brasil, o governo militar e grupos extremistas abafam vozes dissonantes. No Rio de Janeiro, um episódio conhecido como Sexta-feira Sangrenta leva os estudantes a convocarem uma grande passeata no dia 26 de junho. Em São Paulo, no dia 17 de julho, a organização Comando de Caça aos Comunistas invade o Teatro Ruth Escobar e espanca o elenco da peça Roda Viva, de Chico Buarque, com direção de Zé Celso Martinez Corrêa. Observaram 70 vezes a peça para depois, com uma estratégia assim, bem rápida, destruir tudo. E bater na Marília Pêra, principalmente, atriz e tal. Comandos de caça comunista. Uma coisa paramilitar, com umas milícias aqui. Na época, a gente não chamou passeata dos 100 mil. A gente chamou para uma grande passeata. E a avaliação é que tinham 100 mil pessoas na rua. E que não eram só estudantes. Eram estudantes, eram mães de estudantes, familiares, professores e uma classe artística inteira. Foi também uma manifestação incrível, né? Quer dizer, o apoio que teve naquele momento, praticamente toda a classe média foi favorável a ir para as ruas e se posicionar contra a ditadura, né? A passeata foi muito emblemática porque não aconteceu nenhuma violência, nada, nenhuma agitação, sabe? Não tinha medo, porque havia muita infiltração naquela época, infiltração dos agentes, né, da repressão, da ditadura. Foi um grande evento, a passeata de 100 mil, liderada basicamente pelo Vladimir Palmeira, que era a grande figura da passeata. E foi um lance gozado que nós fugimos num carro que eu estava dirigindo, né, porque eles queriam prender o Vladimir no final da passeata. Só que o carro não era meu, o carro era do meu pai, que era delegado de polícia. Isso deu uma complicação para ele depois, enorme. Foi a primeira vez que você tem todo mundo na rua, todos os setores sociais, né, de classe média, não apenas os estudantes, que era quem vinha se manifestando desde 67. Né? É evidente que 100 mil foi uma surpresa, né? Mas não durou muito. Quer dizer, nenhum desses momentos de grande euforia duraram muito. Em agosto, a União Soviética envia soldados à Tchecoslováquia para impedir as reformas democráticas. Tropas invadem Praga e reprimem tentativas de protestos. Mais de 70 pessoas morrem. Em Brasília, no dia 3 de setembro, num ato de coragem contra a repressão da ditadura militar, o deputado federal Márcio Moreira Alves faz um discurso histórico. Pouco depois, os militares pedem sua cassação. Vem aí o 7 de setembro. Seria necessário que cada pai, cada mãe, se compenetrasse de que a presença dos seus filhos nesse desfile é um auxílio aos carrascos que os espancam e os metralham nas ruas. Prestes a sediar as Olimpíadas de Verão, a cidade do México é palco em 2 de outubro de uma tragédia, o massacre de Tlatelolco, em que policiais atacaram estudantes que pediam reformas. Até hoje não se sabe o número exato de mortos. Semanas depois, durante os Jogos, o esporte mostra seu lado político, com atletas do movimento negro americano repetindo o gesto do grupo Panteras Negras. Em São Paulo, em 3 de outubro, começa o confronto conhecido como Batalha da Maria Antônia. No dia 15, o 30º Congresso da UNE, em Ibiúna, resulta na prisão de mais de 700 líderes estudantis. Um pouco parte dessa euforia, se achava que era possível fazer um congresso estudantil com tanta gente e que seria possível de fazer, como tinha sido feito nos anos anteriores. Só que nos anos anteriores foram congressos muito menores, né? Aí até na época rolou uma piada, só no Brasil que você acha que pode fazer um congresso de 1000 estudantes clandestino, não dá certo.
entende? Então eu estava em Biúna, eu fui presa em Biúna, que já foi uma outra demonstração também de enfraquecimento nosso e de fortalecimento da repressão, entendeu? Os estudantes da USP, aqui na Maria Antônia funcionava a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências, eles estavam fazendo um tipo de um pedágio nos carros que passavam na rua Maria Antônia para conseguir angariar fundos para financiar um congresso da UNE. E um dos estudantes do Mackenzie, a Faculdade Mackenzie fica bem na frente da Faculdade Maria Antônia, da Faculdade de Filosofia, na Maria Antônia, jogou um ovo nos estudantes da USP. E isso foi o detonador da batalha. Depois os estudantes começaram a jogar outras coisas, pedras e tal, né? Houve inclusive arma de fogo apenas dos estudantes do Mackenzie. Teve inclusive um morto. Segundo o Grupo Tortura Nunca Mais apurou, era uma pessoa do CCC, do Comando de Caça aos Comunistas, que estava no Mackenzie, que era ligado ao Mackenzie, né, que atirou um aluno. No final das contas, o prédio da Maria Antônia foi incendiado e isso precipitou a ida dos cursos que funcionavam aqui para a cidade universitária que já estava sendo construída. Em novembro, nos Estados Unidos, enquanto o republicano Richard Nixon é eleito presidente, a televisão exibe pela primeira vez um beijo interracial entre um branco e uma negra. Em 11 de dezembro, o Congresso brasileiro nega o pedido de cassação de Márcio Moreira Alves, o deputado que fizera o discurso contra a repressão militar. Em resposta, o presidente Costa e Silva coloca um ponto final naquele que poderia ter sido o ano da mudança. É 13 de dezembro de 1968. É decretado o Ato Institucional número 5. No interesse de preservar a Revolução, o Presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. Aí cancela tudo, todas as liberdades ficam canceladas. Você não tinha mais direito a habeas corpus, você não podia mais reunir, a censura piorou, a tortura também. Um golpe em cima do golpe. O AI-5 foi um golpe em cima do golpe de 64. Foi algo que a gente estava esperando, entendeu? Nesse final do ano, né? Mas no início de 68, não. No início de 68, passeata de 100 mil, tudo isso foi um momento de grande euforia mesmo, né? De achar que a gente estava ali conseguindo mudar o mundo, né? E num certo sentido, sim. Quer dizer, eu acho que 68 representou, como eu falei antes, não somente a luta contra a ditadura, mas também todo esse movimento de mudança comportamental. Essa daqui é a imagem da saída do corpo do Edson Luiz da Câmara dos Deputados, que hoje é a Câmara dos Vereadores, na Cinelândia. Tinha aqui algumas lideranças importantes, né? Nós temos, por exemplo, o Arthur Poernes, jornalista na época, que fez um livro importante, que era O Poder Jovem, a grande liderança do movimento estudantil, que é o Vladimir Palmeira, que está aqui atrás, o Marcos Medeiros, que era o presidente da Centro Acadêmico da Filosofia da Universidade do Brasil. Esse sou eu. O enterro, eu acho que foi assim, como ele fosse assim, presidente da República, né? Onde ficou o caixão dele, lá no Palácio do Governo, né? As pessoas jogando papel picado, flores, donas de lojas, de farmácia, fechando sua janela, colocando pano branco. Todo mundo fechou, loja, banco. Eu acho a coisa mais linda. Foi triste ao mesmo tempo, mas foi, né? Porque tantos irmãos, o fulano morreu porque levou uma bala, porque estava assaltando ele, não, morreu com relógio, né?